Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui com a gente para mais um podcast. O amor é uma viagem. Hoje eu estou com essas três meninas super poderosas. Luísa Câmara, jornalista, apresentadora em Brasília, modelo, top model, candidatíssima a atuar também no filme O Amor é uma Viagem. Também Rita Brandão, que está em Salvador, colega repórter, jornalista, radialista, e Ana Pinheiro, que está também na capital federal, é estudante de pedagogia e está fazendo estágio na área. Vou começar aqui falando com Ana Pinheiro. Ana, tudo bem com você? Obrigado por ter aceito o convite. A Ana deu uma travadinha na internet dela. Vou passar então para a Luísa Câmara, que está em Brasília. Luísa, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite, viu? Imagina, Sandra, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Falando, né, maravilhosa. A Ana, que eu já conheço há um tempo, e a Rita, que eu acabei de conhecer, mas que eu tenho certeza que tem personalidades únicas e são mulheres maravilhosas. Até, né, por estarem aqui hoje também. Verdade. Rita Brandão, que alegria encontrar Nossa, você irmão, para falarmos juntos. irmão amigo, que eu já te parabenizar, né? Esse livro maravilhoso, que faz a gente aí mergulhar mesmo nessas águas do amor Obrigado, Rita. e vivenciar essa história linda, que é uma história real e que faz uma inspiração para todos nós, né? E dessa inspiração surgiu então essa live, que é o porta-voz você como porta-voz dessas mulheres, das vozes femininas, né? Desse feminino sagrado, que lindo, né? Uma energia trazendo energia yin para o mundo. Muito obrigada, né, por essa ponte que você vem fazendo e trilhando aí para todas nós. Poxa, Rita, eu agradeço. Eu acho que eu não tenho nem competência para ser porta-voz de vocês, Tem, mulheres, basta fazer como você está fazendo. mas se eu puder, de alguma forma, colaborar para que vocês cada vez mais ocupem esses espaços de forma saudável, porque eu acho que vocês trazem um equilíbrio maravilhoso, né, para harmonizar qualquer coisa que vocês participam. Então, fico feliz que você me coloque dessa forma carinhosa. Bem, enquanto a Ana consegue ajeitar aí a sua internet, eu vou começar com Luísa, ela que está no início, né, do tema que a gente está tratando aqui, que é os desafios da mulher contemporânea na busca do sucesso. Luísa, você que está iniciando, né, a busca do sucesso, apesar de você já ser, na minha opinião, uma mulher de sucesso, porque você, aonde você chega, você já faz bacana, você arrebenta. Então, para mim, isso já é sucesso. O que você entende como mais difícil? Qual é o que você acha que é o obstáculo que é mais complicado na busca do sucesso? Bom, obrigada, Sandra, pela pergunta. Vamos lá. Eu acho que atualmente a gente tem um estigma, um paradigma muito difícil na nossa sociedade, que é justamente a gente poder contemplar como que a mulher vai se inserir no mercado de trabalho ou em outras plataformas, como, por exemplo, no estudo ou em outras vertentes, outras ciências. Eu digo isso, Sandro, porque eu tenho 23 anos, né? Eu sou recém-formada na minha área de jornalismo. E eu vejo que é muito complicado para quem é principalmente recém-formado sair do seu campo de estudo e encontrar um local de trabalho onde as portas vão estar abertas. As pessoas hoje elas têm muito disso do QI, né? É o que indica, do conhecimento de um indica para o outro. E hoje em dia, querendo ou não, infelizmente, eu acho que muitas pessoas não olham mais o currículo, não olham mais o que tem que ser, né, realmente um ponto considerado chave, que é o aperfeiçoamento de cada um, a profissionalização de cada um, que eu acho que é essencial. Claro que muitas pessoas já nascem com um dom, né, que a gente sabe que é essencial, mas que o estudo ele sempre tem que estar atrelado ao conhecimento e sempre tem que estar atrelado também ao talento. Não adianta nada, né, a gente nascer com talento, mas não buscar se aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor cada dia mais. Eu não falo nem isso só na área do campo social, do trabalho, eu falo também na área das nossas relações interpessoais, sabe? A gente tem que sempre
estar tentando buscar novos métodos para a gente atingir as pessoas de uma forma que a gente possa conviver em uma sociedade harmoniosa, sabe? E falando para a área do trabalho, que você me perguntou, eu acho que hoje em dia é muito difícil, sabe, Sandro? Principalmente a nós mulheres, a gente ter esse nosso espaço, porque eu acredito muito que as mulheres elas têm um potencial enorme, muito mais às vezes do que os próprios homens. Isso eu não estou desmerecendo a classe masculina, mas apenas enaltecendo a grandiosidade da mulher. A gente sabe que a mulher hoje ela tem papéis fundamentais, não só no trabalho, é no lar também, que a mulher tem que cuidar dos filhos. E não é uma fala machista, não, é a realidade. Estatísticas mostram isso, que muitas mulheres, mães solteiras, não têm um apoio familiar, não têm um apoio, uma base dentro de casa, e elas têm que fazer dupla jornada de trabalho, além de, claro, cuidar da própria família, que é um dever, mas não deveria ser só um dever da mulher, deveria ser um dever de todos ali, inclusive do próprio pai, que às vezes não está presente. Eu acredito que a maior dificuldade de inserir no mercado de trabalho é a falta de oportunidades. Muitos empregadores, inclusive eu fiz uma matéria sobre isso no ano passado, eu conversei com um gerente de um mercado. Ele falou, Sandro, que muitas mulheres, eles pedem, né, uma oportunidade para ser caixa, ou enfim, né, empacotadora, e às vezes é negado, porque os próprios gerentes ou os próprios superiores acreditam que essa mulher pode dar trabalho, entendeu? Por exemplo, uma cólica menstrual, não vou ter como ir trabalhar, entendeu? Eu estou em trabalho, né, estou grávida, estou gestante, vai ter aquela licença. Então, tudo isso gera um buraco, né, na nossa sociedade que poderia ser muito bem tapado, né? E aí entra a questão das próprias políticas públicas, que a gente sabe que não existe aqui no Brasil. A gente sabe que é muito bonito, né, na teoria, mas na prática não é assim que funciona. Então, acho que no mercado de trabalho, a principal dificuldade, principalmente para a mulher, é a questão da oportunidade. E quando essa oportunidade tem, ela tem que se mostrar duplamente melhor do que talvez um homem. Ela tem que se mostrar qualificada no seu trabalho e qualificada na sua vida pessoal também. Mas eu acredito que as mulheres hoje em dia elas já têm uma relação muito melhor consigo mesmas do que elas tinham há uma década atrás, né? Que até mesmo muitas mulheres ainda eram submissas a maridos e não tinham aquela perspectiva de crescimento tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também. Eu acredito que é mais voltado às oportunidades, né, e se mostrar o tempo todo ali, se provar, se autovalorar o tempo todo com relação à sua capacidade mesmo. Eu acredito que seria mais voltado a esse aspecto. Rita, primeiro eu fiquei. Agora a Luísa revelou a idade dela e eu fiquei assim meio chocado, porque ela é muito mais madura emocionalmente, profissionalmente, quando você conversa com ela e tal. Cara, assim, eu não sabia que ela era tão novinha assim, a Luísa. Mas é uma menina que tem um futuro, porque 23 anos e ela já está fazendo o que está fazendo, vai arrebentar. Rita, você que já passou um pouquinho dos 23, né? O dobro! Um pouquinho. Você que já vem batalhando um pouquinho mais, quais são os principais desafios, minha amiga, na busca do sucesso? Olha, realmente, ela tem uma visão de mundo, né, e uma visão de realidade muito madura. Isso é bom, né? Normalmente a mulher, realmente, Sandra, ela amadurece muito mais Sim, do mas que o homem, isso é 23 eu fato. fiquei meio chocado, mas tudo bem, vamos lá. Olha, bem, quando a gente fala de dificuldades, a gente fala de dificuldades para todo mundo, né? E a gente vive em um sistema, não um sistema Brasil, mas em um sistema político mundial. O mundo inteiro é um sistema, o mundo inteiro é político, né? E cada um com sua filosofia, e cada um com seus regimes. Mas quando a gente fala de Brasil, realmente a gente vem com todo esse histórico, né, do espaço da mulher, do espaço de poder, de ter que realmente provar cada vez mais, ou todos os dias. Se o homem faz, ele não precisa provar. Se a mulher faz, ela precisa provar 3, 4 vezes mais. O que eu penso e o que eu fui adquirindo com o tempo, na minha experiência de vida a nível profissional, pare de provar. Simplesmente faça. Quanto mais você ficar no provar, ou naquela questão de realmente eu tenho que mostrar, tá? Você está dentro de um bloqueio no qual te colocaram de que você é comando do sistema esse você ter que provar.
Se Rita Lee, Chiquinha Gonzaga, Desi Gonçalves tivesse que ficar provando a uma época totalmente machista, elas não seriam percussoras das mulheres. Elas simplesmente não provaram, elas fizeram. Então, primeiro ponto para o destaque da mulher, primeiro ponto para o sucesso da mulher, estamos falando aqui do lado feminino, não prova, simplesmente comece a fazer, porque quando você faz, você se destaca. Nunca faça pela metade, nunca comece pela tentativa, comece pela realização. Ah, eu vou tentar fazer isso. Não, eu vou fazer isso, porque toda tentativa já é um fracasso. E toda realização é um sucesso. Mesmo que essa realização ela não chegue no caminho do meio, ela é necessária, porque você pode fazer ela de novo de forma diferente, porque você já realizou, aprendeu e sabe que se você recomeçar, você falhou naquele ponto e você não vai falhar mais, tá? Então, quanto mais a gente fala de questões de dificuldades, mais a gente chama e mais a gente se aproxima do sistema de bloqueio. É necessário que a gente não permita para dentro de nós, porque muita coisa da nossa vida é mente, porque a mente mente, bloqueia você também. Então, saiba do seu poder, né? A gente tem hoje um instrumento importantíssimo para que a gente realmente tenha um grande destaque. A gente tem ao nosso favor a internet, no qual a gente pode ter o nosso canal, no qual a gente pode desenvolver e criar ideias, né, dentro da nossa logística de trabalho, no qual a gente pode se destacar. Então, a gente pode ser dona do nosso negócio. Claro que a gente precisa no sistema de um ponto de ganho, né? Então, nossa profissão, nos tornamos isso e a gente vai naquele ponto de ganho. Mas a gente não fica só estacionado ali. Antigamente, você ficava estacionado a um trabalho. Eu trabalho nisso, e nisso aqui é que eu vou ganhar, e ficava, então, limitava você completamente, você nem sabia o que você era capaz de realizar. Só que hoje você pode estar num trabalho, pode estar em outro, pode estar na internet, pode estar em outro, fazendo várias coisas, crescendo em vários mundos, até você realmente dizer, poxa, essa linha aqui é a linha que eu vou, é a linha que eu me destaquei. Porque sucesso acontece quase todos os dias, para tantas pessoas, milhares de pessoas. Não é o sucesso, é a manutenção. Primeiro, a gente tem que entender que sucesso não pode dominar você. Você tem que dominar o sucesso. Então, você sabe que ali é algo passageiro. O sucesso silencioso é aquele sucesso que você é super bem sucedida em todas as áreas da sua vida e ninguém sabe, só você. Esse é o sucesso silencioso. O sucesso que é o boom é o mais perigoso, que é o sucesso acompanhado da fama. Este sucesso pode destruir você. Por quê? Porque a fama é aquele sucesso no qual sempre você vai esperar do outro a resposta do que você faz. Ou e aí é que está o perigo. Ou o reconhecimento do tal sucesso. Você sempre vai esperar do outro aquilo que você realiza. Então, o que quer dizer isso? Validação. Eu só posso ser válida se o público, né, me trouxer essa validação, esse reconhecimento. E aí é que está a depressão, a tristeza, você vai para o fundo do poço quando você não tem esse sucesso, porque você espera do outro. Então, viva o seu sucesso na realização, silencioso primeiro, se fortaleça, equilibre e vá para o mundo, não fazendo, mas sim, não tentando, mas sim fazendo. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, Rita, você está dizendo o seguinte: o seu sucesso ele tem que ser validado por você mesmo. Não espere a validação de outros. Eu acho perfeito. Agora, a Luísa, ela trouxe na fala dela, né? Ela abordou vários tópicos aqui. Eu vou tentar puxar o fio de alguns para que ela possa falar um pouquinho mais sobre esses tópicos que ela falou. Eu compreendi que a Luísa está falando da dificuldade de oportunidade no mercado tradicional. Aí, Rita, você já abre que nós vivemos num momento melhor porque nós não dependemos apenas hoje de um mercado formal. O empreendedorismo, através da rede mundial de computadores, a gente não fica apenas refém desse primeiro pacote aí que a Luísa pincelou, que a gente sabe da realidade. Saindo de faculdade, ainda sendo mulher,
tudo isso que a gente falou. Mas eu pergunto para você o seguinte, Luísa, veja, no momento em que são criadas leis, porque até para corrigir algumas injustiças, as mulheres vão à luta, os políticos vão lá e fazem leis do tipo, ó, se a mulher engravidou, ela tem tantos meses de licença. Se ela, depois que ela ganhou o neném, ela também tem mais tantos meses de licença. E o legislador coloca sempre a fatura para o empresário pagar, né? O governo ele não se coloca numa posição de ver também que o empresário ele foi lá, pegou o recurso. Porque quando a gente fala de empresário, aí vem logo na nossa cabeça um mega empresário, dono da Havan, não sei o quê, mas não. Quem emprega nesse país são os pequenos, que têm 2, 3, 4 colaboradores. Então, quando o governo diz assim, olha, mas se a sua colaboradora tiver neném, 6 meses em casa e você tem que pagar. Você gera um passivo para o pequeno empresário também. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, Luísa. No momento em que as mulheres reivindicam esses benefícios por ser mulher, tá certo? Como esperar que ela tenha um tratamento igual no mercado de trabalho na hora da contratação, se ela exige para si um tratamento diferenciado por ser mulher? Como que a gente equilibra isso, né? Essa é uma primeira observação que eu queria trazer para você. Que eu sei que você vai pegar aí, você vai falar um monte de coisas, então já vou aproveitar e vou deixar aqui a deixa para você. Você falou na questão da dona de casa, que tem que cuidar de casa, tem que cuidar do trabalho. Primeiro que cada vez mais, menos mulheres hoje querem compromisso. O que eu mais tenho ouvido por aí é não. Não, eu não quero ser dona de casa, não, eu não quero casar, não, eu não quero família, não. Me parece que isso é uma corrente majoritária. Porque estamos presos no modelo de dona de casa que a mulher ainda ficava com o bucho no fogão, no tanque, e não é bem assim em todos os casos, né? Já tem homens colaborativos também. E a mulher hoje tem um poder de escolha absurda. Hoje é a mulher que decide se fica casada ou não. O que está faltando para vocês fecharem esse pacote aí e poder ter esse relacionamento mais colaborativo, uma vez que vocês estão mais exigentes, vocês estão mais empoderadas, vocês decidem, vocês têm a palavra final. O que está faltando agora para que vocês ajustem isso? Eu digo vocês mulheres, né? Uhum. Então, Sandra, a minha fala aqui, na verdade, ela é uma fala um pouco leiga, né? Até porque ainda não sou mãe, nem trabalho convivendo com o trabalho, também com o marido, filhos, enfim. Mas eu tiro pelas vivências que eu já tive, e até em reportagens que eu já fiz com mulheres, né, que falaram a respeito do assunto, e aí eu trago as falas delas aqui para a nossa conversa também. Que existe, a gente sabe que existe também uma quantidade grande de mulheres assim. Mas eu quero apenas deixar aqui um parêntese, desculpa eu interromper você, para dizer que também já existe muito mais hoje relacionamentos que são mais colaborativos, né? Então, que a mulher busque esse parceiro que seja colaborativo. Se não for, pé na bunda dele, né, Rita? Com certeza. Por favor, Luísa, pode concluir seu raciocínio, pode continuar. Exatamente. Acredito que hoje em dia a gente está muito mais evoluído em todas as questões, sabe? A Rita pontuou muito bem a questão da própria internet, o empreendedorismo, né, que traz as mulheres mesmo para o seu próprio negócio e não ficam reféns das oportunidades, das tentativas, né? Estão muito atreladas ao fracasso. Eu concordo plenamente com o que a Rita falou. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, hoje em dia as mulheres elas estão mais independentes em questão de querer ou não ter filhos, de querer ou não ter um trabalho ali com carteira assinada, ou sendo PJ, não, ela pode abrir o seu próprio negócio de casa mesmo, sem ter necessidade de se locomover, assim como os homens, né? Mas a gente fala das mulheres porque a conversa está em torno disso. Sim. Aqui em casa eu tiro um aspecto muito pessoal, que meu pai sempre foi um homem muito presente, sempre ajudou minha mãe em tudo aqui em casa, seja lavando uma louça, lavando roupa. Então eu sempre cresci num ambiente familiar muito bom, em que eu pude aprender que os homens eles têm sim o mesmo papel, um papel ainda maior em questão das mulheres, né? Qual o nome do seu pai, Luísa? Oi? Qual o nome do seu pai? Luiz. Luiz? Por isso, Luísa. Seu Luiz, obrigado por ajudar a salvar a nossa classe aí, viu? Muito obrigado. Ele tá aí, né?
E eu acho que é isso, sabe? As mulheres, hoje em dia, eu acho que não é o que falta, eu acho que é o que ainda tem que, as pessoas têm que entender. A gente sabe que as mulheres, hoje em dia, como eu estava dizendo, elas têm que procurar, têm que saber escolher o parceiro ideal. Afinal de contas, até os casamentos hoje mesmo são muito superficiais. As pessoas casam e tem um prazo de validade, fica parecendo que o amor acabou, como o próprio livro do Sandro trata, acabou o amor, acabou tudo, sabe? Até o respeito mútuo entre os parceiros. E não deveria ser assim, o casamento deveria ser uma base consolidada ali todo dia, até mesmo dentro de casa, sabe? E aí eu acho que é por isso que as mulheres hoje, elas preferem ter esse punho de independência, esse punho de que eu vou conquistar as minhas coisas sem precisar me apoiar em um homem para conseguir conquistar essas coisas. Isso está atrelado também ao próprio trabalho. De pessoas que, por exemplo, de microempreendedoras ou de empreendedoras que querem ter o seu negócio e às vezes se veem reféns do dinheiro de um parceiro ou de um apoio de um parceiro que às vezes não vai existir. São homens machistas que às vezes pensam que a mulher é um objeto e falam: não, não, quem vai trazer o dinheiro para cá sou eu, você vai cuidar dos nossos filhos e fazer as coisas de casa, sendo que não é mais assim. Foi o que você mesmo disse. Eu acho que não é o que falta hoje em dia, sabe, Sandra? Eu acho que é a consciência alheia que às vezes impõe à mulher limites que não precisavam ter. A mulher, ela sabe do seu potencial, e quando uma mulher quer se mover, ela move céus e terras para o que ela quiser. Então, às vezes, um empuxo, uma pessoa puxando toda hora a outra para baixo, sabe? Deixando ela desmotivada, sem perspectiva de futuro, a mulher se acomoda e pensa que é assim mesmo. E abrindo um parênteses bem rápido, esses dias eu fui para minha terra natal, que é Cotegipe, na Bahia, e eu pude perceber a diferença de tratamento das mulheres que moram aqui na capital federal, que é Brasília, e das mulheres do interior. Isso não é nem preconceito, é uma triste realidade que a gente vê no Brasil. Lá as mulheres elas simplesmente são muito submissas. Elas hoje em dia elas tentam ainda caminhar com os próprios pés, mas elas sabem que se às vezes se elas não tiverem aquele homem ali que muitas vezes é um homem que não dá atenção, é um homem que não está presente, ou elas vão ficar sozinhas morrendo de fome porque às vezes elas não têm aquela consolidação financeira, né, que deveria ter. E elas sabem que às vezes elas não vão ter perspectiva, então elas se submetem a muitas situações que elas não precisariam se submeter se elas soubessem da força que elas têm interior e da noção que elas têm também para o mundo, né? Eu acho que a mulher, a gente fala muito de a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser forte, mas o que a gente não fala é que a mulher ela já é tudo isso. Só que muitas não têm noção disso. É a própria cabeça que limita as mulheres hoje em dia. E aí você me perguntou do governo, né? O que o governo poderia fazer? Eu acho que o governo ele tenta fazer as coisas, tipo políticas públicas, tem os CRAS, tem os CRES que dão apoio a essas mulheres, a Casa da Mulher Brasileira que tinha aqui também na L2 Norte, que era um centro de referência, né, aqui em Brasília, para as mulheres que eram vítimas de abusos sexuais ou abusos psicológicos dentro do lar. Infelizmente, ela foi extinta, né? Agora que eles estão tentando voltar com a casa. E eu acho que é isso. O governo ele tenta dar aquele apoio, mas infelizmente, se o apoio não começa dentro da própria mulher, de saber que ela é capaz, sim, acho que acredito que não tem apoio de governo e não tem um outro apoio que seja válido nesses aspectos. Eu concordo, Rita. Você acha que. Vou ficar muito à vontade aqui, porque nós três somos de imprensa, nós somos da comunicação. Você acha que essa comunicação global tem ajudado ou atrapalhado? Porque eu me lembro também, ao longo da minha vida, de mulheres extremamente fortes, mesmo no interior. As mulheres sempre, mesmo no interior, as mulheres. Assim, o cara podia sair, tomar sua cachaça, não sei o quê, mas a mulher mantinha a rédea do negócio ali, entende? Óbvio, sempre tem um ou outro louco, fora da curva, que é o abusivo mesmo, é o cara que. Eu não estou falando. Esses aí a gente não nem conversa. Mas eu digo assim, mas no geral, mesmo no interior, aquele homem da roça, que trabalhava semana inteira, e a mulher ficava em casa, mas a mulher tinha voz em casa, a ponto do cara não decidir nada em casa se ela não desse o ok. Então, agora com essa mídia o tempo todo, colocando a mulher empoderada, não para estar ali
solidária ao homem para construir, mas meio que estabelece quase que uma rivalidade, uma competição. Ou eu estou vendo uma comunicação diferente? Você vê algo nesse sentido ou não? Porque a Luísa tocou num ponto aí, né? A mulher depende do homem e tal, e a gente sabe que em muitos lugares no interior ainda tem isso. E aí a política pública deveria vir antes. Não a casa da mulher, para quando a mulher é agredida, vem para cá. Não tem onde ficar, vem para cá. Meu, por que não trabalhar na prevenção? Vamos dar oportunidade às mulheres de ter renda antes dela escolher um casamento ruim só para não passar fome. Não seria mais adequado? Mas, Rita, vou voltar aqui a pergunta para você pegar o gancho de tudo que a Luísa falou, né? A construção desse relacionamento que hoje é quase descartável. Por que é descartável? É falta de honestidade no querer, porque a Luísa tocou no outro ponto também que eu acho legal. O casamento é uma construção diária, é uma consolidação diária. O que eu vejo em grande escala, Rita, é falta de honestidade no querer. Ou seja, vou traduzir aqui para as pessoas de todos os públicos que nos assistem, para dizer o seguinte: tem pessoas que, às vezes, flertam com o outro, inicia algum tipo de relacionamento, mas não está sendo honesto no seu querer, não há propósito naquilo. E aí, como é que se fortalece uma relação quando não existe a honestidade no propósito de querer estar com o outro? Como é que faz, Rita? Vamos lá. Na verdade, é uma pergunta para uma resposta ampla, certo? Eu já vou dizendo o seguinte, eu vou dar essa resposta ao longo do desenvolvimento do que eu vou falar aqui, certo? É uma sociedade envelhecida, é uma sociedade que tem que ir rápido, mesmo com esse envelhecimento, ir aprendendo com a sociedade nova e jovem que está chegando, porque esta mulher do interior que ainda vive esse sistema, né, do qual ela é presa, do qual ela depende, do qual ela tem que aguentou tantas coisas e ainda aguenta, a filha dela não está mais com ela, a filha dela já está em outra capital, já buscando, já pegando a internet, já ocupando seu espaço, já se destacando. Então, essa nova legião que vai chegando de mulheres é para uma sociedade que ou acompanha, ou os machistas vão ficar sozinhos dentro de casa, tá? Porque mesmo aquelas mulheres que não sabiam do seu poder, embora sempre tivemos, né, como você falou, ela comanda sim a casa, ela comanda isso, mas ela suporta muito, porque ela não sabe que ela não precisa suportar, mas ela suporta porque ela não vê caminhos para ela. Então, essa nova sociedade vai trazendo esses caminhos para essas mulheres, tá? A nova sociedade que eu falo é um novo mundo para as mulheres de conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimentos, você conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que é que acontece hoje com os relacionamentos? A mulher, em uma sociedade globalizada, foi treinada para aceitar apenas suas necessidades. Elas não foram treinadas ou passaram para elas para buscar o seu merecimento. O que acontece hoje com os casamentos que não permanecem? As mulheres não buscam mais a necessidade, porque o que o homem queria propor a ela, ela também tem capacidade de propor a ela mesma. Então, ela não está em busca de necessidade, né? Eu quero uma casa, eu quero um marido que banque isso, que faça aquilo, eu quero um marido que faça o supermercado, que... Não existe isso. A maioria, hoje, se a gente for olhar, são muitas mães solos, tá? Mães que nem tiveram relacionamento, mas tiveram filhos, porque elas querem ser mãe. Nenhuma mulher hoje, certo? Mesmo vamos botar as antigas, né? A do mundo envelhecido, quer ficar em beira de fogão. Por quê? Porque a globalização trouxe esse conhecimento para elas. Olha como você pode ter esse espaço de poder. Você está vendo esse espelho aqui, você está vendo aquele espelho ali, é o que você merece, você pode também. Então, várias e várias vozes foi se triplicando pela internet, se triplicando para chegar a essa parte de sororidade, união nossa. Essa união faz o quê? O conhecimento. Você
você é capaz, faça. O que é o empoderamento? É uma mulher que empodera a outra, que empodera a outra, que empodera a outra, que é uma legião de poder. Isso é o empoderamento. Nenhuma mulher se empodera sozinha. Ela se empodera porque ela puxou o legado de alguém, de alguma mulher. Ela se empodera porque alguém falou para ela. Ela se empodera porque houve uma união desse empoderamento. Primeiro ponto do empoderamento, eu quero. Então, você faz. Sem querer, não tem como. Ah, ela quer, mas ela não pode por causa disso e disso. Não, ela não quer. Ela não quer. Quando você dá desculpa para o seu querer, você não quer. Porque o querer não tem desculpa. O querer é um caminhão sem freio descendo uma ladeira, certo? O que é que há hoje com os relacionamentos? A mulher, ela não tolera mais que nada no relacionamento, seja noivado, união, estável, casamento, namoro, que não seja o seu merecimento. E esses homens ainda acham que podem fazer e acontecer, porque a mulher aceita, porque é isso mesmo, que eu sou melhor, então ela só vai ter a mim, e eu banco isso, eu banco aquilo. Então, o que é que acontece? Ela vai enxergar ele o seguinte: eu mereço isso, fica dentro dos meus princípios, está nos meus valores, eu quero muito mais. Não, então não está, então olha, você vai para cá, que eu vou para cá. Nem sempre, Sandro, porque a gente fala de um relacionamento e uma sociedade antiga de casamento e sólido. A gente fala de infelicidade feminina. Porque a maioria dos casamentos antigos, não tirando, toda regra tem sua exceção, ou tem sua, né, claro, né, exceção. Então, o que é que acontece? A maioria dessas mulheres são mulheres infelizes, sem voz, sem felicidade, aceitando as necessidades preenchidas, não merecimento. Por quê? Porque através dessas necessidades preenchidas, de uma casa paga, de ter alguém para fazer a comida, de ter alguém para fazer o supermercado, de ter alguém para comprar as coisas, ela tinha que aceitar. Na mente delas, e ainda existe isso, eu aceito porque ele me dá tudo isso. Então, eu não tenho merecimento, eu não tenho direito a ter merecimento. Rita, me dá só um parêntese. Rita, me dá só um parêntese aqui. Olha, mas eu tenho escutado muitas mulheres maduras de relacionamentos, como o que você diz aí, antigo, e que elas eram felizes, com o mínimo. Eu pergunto para você o seguinte, não, só um minutinho para você poder complementar a sua resposta. Eu pergunto para você, e quando o homem dá além da gaiola bonita, que a gente sabe que gaiola bonita não dá comida canário, né? Tem uma música aí do nosso conterrâneo aí que diz isso. Tá, mas, olha, tem mulher que você coloca dentro, se você colocar dentro de uma gaiola de ouro, com alpiste de diamante, para ela ainda não tá bom, porque ela olha para a gaiola do outro e fala, olha, mas a água tem que vir do mar de cristal. Como é que faz também, Rita, para essa coisa que você está falando do merecimento? Por isso que eu falei da mídia, porque me parece que a mídia coloca também um tipo de felicidade que a mulher tem que buscar que ela ainda existe. Entende? Eu não estou falando daquele homem que acha que vai dar comida para a mulher e vai dar a casa e bancar a casa e que isso está resolvido. Não, mas na questão do afeto, da atenção, do respeito, o que tem a ver, o que tem que ter a mais do que isso? Quem é que define isso? Por que cada mulher, né, não pode definir o seu padrão e a gente tem que seguir esse padrão global que você fala aí? E a gente vê mulheres aí de jogadores bilionários, cantores bilionários, tem tudo que você pode imaginar e ainda assim não está feliz. Ao contrário daquela dona de casa que às vezes do interior de outros casamentos, que estão aí num casamento mais duradouro, não tinha quase nada disso e foram felizes, criaram seus filhos e tal. Mas eu queria que você fechasse, para eu passar para a Luísa, que eu já estou meio no horário dela, para eu trazer ela aqui para essa conversa, e eu vou continuar com você mais 10 minutos. Eu vou falar rapidinho, só para te falar essa pergunta. Eu estava falando de relacionamento, certo? E o que é que acontece hoje com a desconstrução dos casamentos. Então, assim, a mulher hoje, ela entende que o relacionamento, para ser legal, é aquele do qual ela merece, não no qual ela necessita. Pronto, tá? Agora eu vou finalizar na questão de felicidade, certo? Globalizando ou a nível individual, felicidade não é relacionamento. Felicidade não é um bom emprego. Felicidade não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bons amigos. Felicidade é uma sensação que você equilibra por dentro. Porque o seu carro maravilhoso que te trouxe uma felicidade, o carro do ano, ele pode
ser roubado. Seu casamento é super feliz, ele pode te trair ou a mulher te trair e você separar, tá? O seu trabalho, o seu emprego é perfeito, maravilhoso, e dá uma renda fantástica e você foi desempregada na semana passada. Cadê a sua felicidade? Entende que tudo que é externo, que fica no tempo, que não é atemporal, é aquele tempo de permanência, ele vai tirar algo de você do qual você construiu aqui fora. Não, felicidade é algo interno, é seu. É aquele equilíbrio que você tem de você saber quem você é, o que você pode construir, o que você constrói, e levar esse ponto de você para fora, para o relacionamento, para o trabalho, trazer esse prazer para todos os campos da sua vida. Mas felicidade não é algo que está nos relacionamentos ou em algo da sua vida. A felicidade é algo que está dentro de você, é a sua luz da satisfação da existência. Luísa, pegando esse ponto que a Rita colocou, eu concordo que a minha felicidade não tem que depender do outro. Mas eu não consigo me imaginar, né, por mais que eu trabalho a minha mente, trabalho para ter as coisas que eu gosto, as coisas que eu acredito, mas eu, por exemplo, eu não consigo. Tudo bem, tem dia que eu quero estar sozinho, quero tomar um chopp sozinho e tal, mas eu não consigo pensar uma felicidade plena sem compartilhamento. Por mais que a felicidade seja um estado de espírito, tem dia que eu quero conversar com a Rita. Tem dia que eu ligo para um amigo, eu quero que esse amigo venha na minha casa, porque nesse dia eu quero compartilhar essa felicidade, eu quero dividir com ele, eu quero compartilhar. Mas você vai tirar de dentro de você essa vontade que você tá para dividir no relacionamento, entenda. Você não tira do relacionamento para você, okay, você tira de você para o relacionamento. Ok, mas se ele estiver aqui sozinho e eu acordo muito feliz, e eu fico, hoje eu estou feliz, hoje eu estou feliz, e eu não tenho com quem me congratular, eu estou dizendo, no meu estado de felicidade, eu me sinto incompleto. Mas, óbvio... Felicidade não é viver sozinho. Felicidade é equilibrar essa sensação dentro de você. Não, perfeito. Não é viver só. É que o externo não entre na sua felicidade. Ele contribua. Eu confesso que eu sou dependente de que, para isso que vem de dentro, sabe? É como se fosse uma flecha, ela precisa encontrar o alvo. Se não encontrar, a minha felicidade fica como se fosse uma flecha sem destino. Mas isso sou eu. Então, de repente, eu vou ter que fazer uma consulta. Deixa eu só te falar. Olha, trabalha a sua solidão. Não, porque não quero. O dia que você descobrir... Não quero. O dia que você descobrir sua solitude, tudo está resolvido. Eu não quero solidão. Assim, eu, em algum momento, vou encontrar uma... Solitude. Não quero solidão. Eu me recuso. Eu não nasci para viver sozinho, com um cachorro no quintal. Eu adoro cachorro, adoro cavalo. Mas... Quem nasceu para viver sozinho? Não. É por isso que eu falo, trabalhar a solidão é transformar ela em solitude. É não sentir vazio dentro de você. Fica muito romântico, Rita. Eu sou muito prático. Eu preciso que a minha felicidade se abrace a alguém, chegue a alguém, compartilhar com alguém. Pode ser, mas eu gosto disso. Mas deixa eu passar aqui para a Luísa. Depois eu vou na sua consulta tântrica aí, para você fazer essa coisa de um dia eu acordar e vou abraçar eu mesmo no espelho. Quântica! Eu ainda não consigo. Luísa, me fala uma coisa. Sua linda, me fala uma coisa. Na questão dos relacionamentos, né? O que essa mulher... A Rita falou. Nós, mulheres, não queremos mais um relacionamento para suprir necessidades. Nós queremos do nosso merecimento. O que você merece do parceiro para você dizer, é isso aqui. Como é que você enxerga isso? Como é que você mensura isso, né? O que o outro precisa ter? Porque isso aí eu acho também que é bastante razoável. Não, se um parceiro não tem tais qualidades, não tem tais compatibilidades, óbvio que o relacionamento vai ser mais trabalhoso. O que o parceiro, na sua cabeça, né? Não pessoalmente, vamos dizer assim, não é algo... A gente não está fazendo aqui uma propaganda para vir os candidatos para você. Não é isso, é só para eu ter uma dinâmica. O que você vê como algo que é relevante para você dizer, não, esse tipo de coisa influi positivamente para mim. Eu faço esse tipo de mensuração.
Certo. Eu acredito que para uma pessoa se relacionar, tanto comigo ou duas pessoas, né, se relacionarem entre si, eu acho que tem que ser muito avaliado a questão do pessoal da pessoa. A Rita falou da solitude, e vale a gente ressaltar que a solitude ela é muito diferente da solidão, viu? A solitude é a própria pessoa se conectar consigo mesma, sem depender exclusivamente da aprovação de outra pessoa. Se depender, é ela consigo mesma. E quando a gente fala da solitude, rapidinho, até um parêntese, Sandro, é a questão da pessoa, por exemplo, ela gosta muito de ler, como você é um escritor, né? É tirar um tempinho ali para você ler, você se estar com você mesmo e você se conhecer, sabe? Não é uma questão de estar solitário. Solitário é aquela pessoa que acha que todas as pessoas ao seu redor não gostam dela, que ela está excluída, que ninguém quer estar lá perto dela. Então é bem diferente os dois aspectos. E até falando um pouquinho sobre esse assunto antes de responder a sua pergunta, hoje em dia a gente tem uma questão muito boa que a Rita pontuou, que são as redes sociais, mas ao mesmo tempo que as redes sociais é um aliado importante, ela também desvaloriza muito o ser humano. Antigamente a gente tinha, por exemplo, o Instagram, que era uma plataforma onde as pessoas saíam, iam para alguns locais, e aí gostavam da foto, tirava a foto ali e postava para o quê? Para as outras pessoas verem, olha, aquela pessoa ali tá feliz, viu? Ela saiu e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia é o efeito reverso. Hoje em dia muitas pessoas, inclusive eu, às vezes, né, não sempre, mas às vezes a pessoa tá ali no momento, ela tira uma foto já pensando no Instagram, pensando, ai, vai me render tantas curtidas, vai me preocupação alheia do que as pessoas vão pensar com relação a essa foto. Olha, estou em um ambiente legal. Ah, agora sim eu estou feliz. E muitas vezes é uma máscara, né? A gente sabe que é uma máscara. A pessoa está triste, depressiva, ou às vezes ela não quer aquele contato com os outros, mas ela posta uma foto, vai ter alguns comentários, ela se sente melhor. São dois pesos, duas medidas, ao mesmo tempo que ela fica melhor em um dado momento, depois aquele ressentimento ele pode voltar, ao mesmo tempo também é só um efeito temporário, né? Aquilo vai voltar, só que com efeito ainda pior, porque ela posta uma foto numa rede social, tem uns elogios, mas e aí? Fica nisso mesmo? Então, aquela questão de querer compartilhar com outro, igual você comentou com a Rita, é mais a questão de eu estou muito feliz, eu quero compartilhar isso com os outros. Mas até onde você compartilha aquilo porque você está feliz? E não você compartilha querendo que os outros pensem do que você está sentindo a sua felicidade. Então, acho que é muito isso. E sobre a sua pergunta, do que o outro precisa ter, né? O que o outro precisa fazer para que um relacionamento dê certo entre duas pessoas, e não só em relacionamentos amorosos, né? Vale a gente pontuar isso, relações interpessoais mesmo, eu acho que seria mais a valorização alheia. Por exemplo, não há como ter uma relação, seja de amizade, casamento, ou até uma relação de amigos de trabalho, se você não valorizar o outro, se não tiver uma troca mútua entre essas pessoas. Do que adianta só eu me doar, só eu fazer e não ter o retorno? Já passei por isso várias vezes, tanto de uma posição quanto da outra. Eu era a única pessoa que me doava e não tinha a contrapartida, e o inverso também. Eu acho que não adianta o outro ser uma pessoa legal ou ser uma pessoa rica, que eu acho que, né, não vem ao caso, mas muitas pessoas levam isso em consideração, que o outro tenha uma boa condição financeira, ou que a pessoa seja uma pessoa que saiba escutar. Eu acho que é mais um composto de tudo, sabe? A pessoa ela tem que saber dosar. Claro, ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas imperfeições. Mas eu acho que quando a pessoa ela sabe escutar o outro lado, sabe entender o que a pessoa precisa, as necessidades do outro, ela consegue se adequando sem perder a sua personalidade. Que a partir do momento também que você se adequa ao outro e você para de ser você, você deixa a sua essência de lado, não tem nem mais sentido continuar numa relação assim, entendeu? Então acho que é mesmo a balança aí que tem que ter com todo mundo, independente da relação que você esteja, sabe? Eu acho que é mais a questão de entender a pessoa e aquela palavrinha que a gente sempre repete, né? Eu acho que já tem um tempinho, que é empatia. Não só de se colocar no lugar do outro, que todo mundo repete, isso já tem um clichê, mas a empatia de saber que aquela pessoa que está do outro lado tem um sentimento diferente do teu. E que às vezes o que você pensa para ela é totalmente oposto. E aí que está o diálogo, que está a conversa, que está o querer entender, estar com a mente aberta para evitar possíveis buracos de comunicação, né? E para as coisas fluam como elas têm que fluir, na verdade. Perfeito, Rita.
nós vamos finalizar esse bate-papo sem nem ter começado, né? Porque a gente ainda tinha muita coisa para falar. Mas eu quero deixar aqui o espaço, Rita, para você deixar a sua mensagem final a todas as mulheres que estão se desafiando e superando desafios na busca do sucesso. Quero que você deixe sua mensagem aí para que a gente possa motivar, né? Encorajar as mulheres a seguirem na sua luta. Sandro, tá perguntando a quem? Rita, eu quero que você deixe a sua mensagem final para que as mulheres continuem nos seus desafios, se desafiando e superando os seus desafios na busca do seu sucesso. Olha, eu, como mulher, né? Então, posso falar aí mesmo com a propriedade e deixo o meu recado do seguinte. Primeiro, se conecte com você mesma, tá? Busque o seu poder dentro, ouça a sua intuição, porque nós temos a intuição poderosa, né? Temos a energia aí, que é a energia realmente de dentro, aquela que ela é a realização, mas antes de realizar, a gente solidifica. Então, primeiro a gente faz algo que solidifica, por isso dizem os sábios que a mulher é a comieira da casa, né? Justamente por isso ela mantém todo o equilíbrio de tudo. Então, primeiro, se conecte com você, busque o seu poder, busque o seu querer, suas realizações. Você é capaz de tudo. Você é capaz de estar em qualquer lugar que você queira, realizando o que você quer realizar. Você não precisa passar por nada de dessabores que você não queira. Se o outro fizer com você, tá? Foi o outro que perdeu, com certeza, né? Dentro dos seus propósitos e das suas virtudes do que você é. Então, saiba assim, né? Não espere muito a validação das pessoas, né? Valide mesmo você, o seu poder, as suas conquistas. Vá em busca, faça, refaça, saiba que estamos numa existência na qual sempre estamos, não somos, tá? Nós somos o que está aqui dentro. Então, realize tudo que você hoje pode realizar, tenha vontade, tenha força, não permita que o outro desfaça de você ou desmereça você. Então, assim, vá para a vida, continue com a vida, formando o seu legado. Por menor que você ache que ele seja, ele é muito poderoso para a nossa história e para cada uma de nós, mulheres, que nos espelhamos cada dia, na história de cada uma de vocês. Que lindo. Luísa Câmara, sua mensagem final às mulheres que estão aí na busca do sucesso. Então, Sandro, o que eu deixaria de legado aqui, né, a minha colocação, seria mais ou menos o que a Rita disse, só que com outras palavras, com o meu toquezinho também. Não desista, não desista de você, não desista do que você acredita, dos seus ideais. Como eu falei no início da conversa, apesar de ter ainda pouca idade, né, convenhamos assim, eu desde pequena já ouvi muitos nãos, né, eu sempre tento fazer as coisas, eu sempre tento dar o meu máximo em tudo que eu faço, independente da área, eu sempre tento chegar até o final. E até esse final tem muitos desafios, tem muitos percalços na vida, tem muitas pessoas que vão te desmotivar, que vão falar que você não é capaz. E se você levar em consideração apenas as críticas e não os elogios de quem realmente te quer bem, aí com certeza você vai ser uma pessoa que não vai querer levar adiante o seu sonho. Só você sabe o seu sonho, só você sabe do que você é capaz e do que você pode melhorar para atingir os seus objetivos. Eu acredito que cada um de nós tem um propósito aqui na Terra, todo mundo tem uma virtude, todo mundo tem uma coisa única de ser. E é justamente com essa motivação interior que você transparece para os outros a beleza que você tem em você. Então, eu acredito que mulheres tenham mais confiança em vocês, tenham mais vivências com relação às experiências que o mundo pode proporcionar e sempre se apoie em pessoas também que podem te ajudar. E eu não falo isso apoio emocional, não. O apoio emocional tem que vir de você. Eu falo em pessoas que são portas, né? Eu costumo dizer em uma palestra que eu já fui que tempo é oportunidade e pessoas são portas.
Então, acredito que é muito isso. Não perca tempo com coisas que você acredita que não vão te levar adiante, seja no profissional, seja no seu pessoal, seja em qualquer área da sua vida. Vá em busca, acredite em você, que eu tenho certeza que lá na frente você vai estar olhando lá para trás e vendo a pessoa que você se tornou e amadureceu nessa jornada e nesse período de tempo. Imagina essa menina quando crescer, hein, Rita? Hã? Ei, já cresceu, meu filho, já foi para o mundo. Com 23 ela já Já está está construindo legados. com 23 ela já está assim, né? Corte rápido, Tramontina. Imagina quando ela. Bem, vamos lá. Olha, eu quero muito agradecer aqui a minha amiga linda, Rita Brandão, minha mais, Eu que agradeço. minha mais nova amiga em Brasília, Luísa Câmara. Vocês abrilhantaram muito aqui esse bate-papo. Eu quero deixar uma mensagem também para vocês, mulheres, dizendo que ao final desse bate-papo aqui, tanto a Rita quanto a Luísa trouxeram algo que para mim é fundamental. As suas referências, né, devem vir de dentro de você. Então, a sua felicidade não pode, não deve ser medida, aferida por mídias sociais, pelo que o outro está postando, pelo que o outro está dizendo, mas sim pela sua inspiração, pela sua voz interior, que eu acredito também, como a Luísa colocou. Nenhum de nós viemos aqui a esse planeta enorme apenas para trabalhar e pagar conta. Deve ter algum propósito na nossa vida aqui. Então, é preciso a gente descobrir qual é a nossa missão. E uma vez descoberta, aí eu acho que vai facilitar e muito a nossa caminhada. Beijo para Rita, beijo para Luísa, beijo a todos vocês. Beijo no coração, parabéns, continue fazendo essa trilha, este caminho para todas nós mulheres que nós estamos amando Sandro de Moura. Opa! Que bom! Faço das palavras da Rita as minhas também. Parabéns, Sandra, pelo podcast. Adorei estar aqui na companhia de vocês. Rita, você é um amor de pessoa. Adorei te conhecer também. Sucesso, viu, lindona? Uau, poderosíssima. Pois Consciência plena, quinta dimensão. É isso, pessoal. Olha, e se puderem, dá um like, segue o nosso canal e busca o nosso livro, O Amor é uma Viagem. Eu tenho certeza que o seu amor vai ser muito mais fortalecido, vai ser vivido com muito mais intensidade após você ler esse livro. O Amor é uma Viagem. Está na Amazon, mas se você quiser, pode me chamar no direct também, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, DDD 98 985649292. Tem mais um detalhe importante. Os livros que você comprar através do nosso WhatsApp ou também das outras mídias, a metade do lucro nós vamos doar para instituições de proteção à mulher. E para que você possa acompanhar isso, você já pode indicar quando você comprar o livro, informa para a gente que você comprou e manda para a gente qual a instituição que você quer que a gente ajude. A gente vai mandar para lá essa ajuda e vamos mandar o comprovante para vocês. Beijo em todas e até a próxima.